Bom dia, Borborema está no ar. Com o seguinte destaque. Vale teria omitido irregularidades em relatório em 2017, Busto. O governo prevê contratar 100 bilhões de reais em investimento em rodovias. Depois do ocorrido, o governo anuncia fiscalização em mais de 3 mil barragens de alto risco. Crime ambiental, CPI para apurar a responsabilidade da Vale em Brumadinho deve ser aberto em fevereiro. Vamos também agora soltar o papo de economia com Geraldo Júnior, que é o nosso novo colunista. E na sequência a gente já vai conversar aqui porque nosso entrevistado ele vai estar um pouquinho antes do final do programa. A gente vai começar já essa coluna que estreia hoje, não é isso, Bruno? Isso. Geraldo Júnior vai falar sobre esses primeiros 30 dias de governo. Você poderia dar uma explicada aí sobre o currículo de Geraldo Júnior enquanto eu solto aqui o material, Bruno? Geraldo Júnior, ele é formado em economia pela UFCG, com mestrado, também foi secretário de planejamento aqui em Campina Grande durante o governo veneziano, foi também secretário de planejamento lá na Bahia, na cidade onde ele é professor da Nassau atualmente, também lá na Bahia. Geraldo Júnior, que foi um colega de movimento estudantil, né? O currículo de Geraldo Júnior é justamente esse, mestre em economia, UFCG, foi assessor de planejamento pela Prefeitura de Campina Grande e secretário de planejamento do orçamento da Prefeitura de Petrolina, atualmente é professor de economia da Faculdade Maurício de Nassau em Petrolina, ou seja, Geraldo tem um currículo de experiência não só do ponto de vista econômico, mas experiência do ponto de vista político, não só teórico, como também prático. Né? Então é uma figura que é um estudioso da economia e a gente vai ter essa coluna de todas semanas. Uma promessa não cumprida dentro do que foi prometido durante a campanha, que é justamente a posse de armas, e palavras extremamente complicadas, desavenças de posicionamento entre seus ministros e a ministra da Mulher, da Família e de outras coisas mais demais, sempre soltando suas pérolas, e isso está servindo muito como cortina de fumaça para o governo entrar e colocar coisas ou se escamotear verdadeiras intenções do que está aí. Mas vamos ao nosso entrevistado. Franklin, dê o seu bom dia aí para o pessoal, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bom dia a todos os internautas. É uma alegria poder estar aqui, agradecer já o convite. Para mim me honra muito poder tratar das questões políticas do nosso país. Nós entendemos que a política é o caminho para se resolver os problemas. Não há nada fora da política. E espaços como esse, Bosco, Bruno, é fundamental porque a grande mídia não permite esse tipo de discussão. Não abre espaço para esse tipo de discussão. A grande mídia quer colocar entretenimento para o povo, né? O povo ficar desatento aos reais problemas do país. E, além disso, a grande mídia não informa. Como
dizia o grande geógrafo Milton Santos, a grande mídia não informa, deforma, né? Mais confunde do que esclarece. Então, o papel da grande mídia, no nosso entender, é de manipular o povo através, né, de vários meios. E esse espaço é importante por isso, né, porque o internauta que está acompanhando o programa, ele sabe que precisa que o país tenha uma outra realidade, ele quer uma outra realidade, mas, no entanto, não sabe o que acontece de fato com o país, não tem clareza dos reais problemas do país, e daí não consegue acompanhar as mudanças, de fato, como elas precisam ser. Com relação ao governo do Bolsonaro, eu escutei muita gente dizendo que Bolsonaro foi eleito porque as pessoas, o povo brasileiro, passou a ver nele uma esperança para o país. Eu penso que é exatamente o contrário. Eu penso que é exatamente essa falta de esperança na política, o desacreditar na política, que fez com que Bolsonaro fosse eleito. O caos, então, é o caos. Bosco, 40 milhões de brasileiros deixaram de votar. 40 milhões de brasileiros. Esses 40 milhões de brasileiros disseram o seguinte: olha, nós não acreditamos mais na política. Nós não queremos mais saber de política. Não conte mais conosco. E Bolsonaro acaba sendo eleito nesse cenário político eleitoral, né, de descrédito da população na política. A população brasileira se cansou de ouvir promessas não cumpridas. E hoje eu torço para que o governo não cumpra as promessas que prometeu. Que dilema a gente... Olha a situação. O povo desacreditou, Bruno, na política, porque os políticos não cumpriam o que prometiam. E agora nós estamos torcendo que o governo não cumpra o que prometeu. Nós já temos algumas interações aqui, né? Cícero Dantas, Rainério Gomes da Cunha, Alisson Barbosa, dizendo que... Então, é justamente isso, esse descrédito na política. E aí, nós que estudamos as ciências sociais e aprendemos que é através dela que a sociedade, que a política não é só aquela que você vota, não é só o período da eleição, é isso? A gente aprende isso. A política, ela tá na vizinhança, no bom dia com o vizinho, tá, no levar o filho para a escola e cumprimentar as pessoas. Então, a política vai muito além do aspecto eleitoral, do aspecto essencialmente legislativo, executivo, e vice-versa. Mas falta essa compreensão da população do que esse aspecto. Você acha que, sabendo disso, o governo que está aí hoje, de certa forma, oportunizou esse desconhecimento, essa ignorância e soube canalizar no momento certo e nesses 30 dias de governo, o que a gente pode se dizer se tem algo positivo ou se tem mais coisas negativas até o momento? Bosco, antes de Frank falar, gostaria de estar mandando aqui depois pro pessoal. E a gente sempre fala um alô aqui, ó. Tá meu amigo Ismael Araújo, grande engenheiro. Meu amigo Alisson Albuquerque, né? Bom dia todos, sempre tô ligado no programa. Show de informação todas as manhãs. Obrigado. O veículo, depois a gente conversa. Ele tá dizendo que quer fazer uma entrevista. Amigo Ranieri Gomes Cunha, Ranierio. Bom dia a todos. Esse professor é show de bola. Parabéns pelo programa. Ele disse bisco. Busca. Ótimo dia. Tranquilo, mas tu tá com cara de bisco mesmo. Yeah, né? E Cícero Dantas. Duas colocações, professor. Esses aqui são os que estão interagindo conosco até o momento. Pode estar continuando, professor. Bosco, o Bolsonaro, durante o período da campanha, quando a gente diz que tem muita preocupação com relação às promessas que ele fez,
Porque se ele realmente cumprir, nós estaremos numa situação muito difícil. Eu me refiro aos trabalhadores, ao povo pobre brasileiro, que irá pagar uma conta que não deve. O governo, durante o período de campanha, ele prometeu, por exemplo, que iria defender um Estado mínimo. O governo, durante o período de campanha, ele prometeu que iria adotar uma política de privatizações. O governo prometeu, durante o período de campanha, que iria realizar a reforma da Previdência. O governo prometeu que iria armar a população. E se tudo isso acontecer, aí nós passaremos a ter um país muito pior. Eu não sei se eu vou ter tempo para colocar tudo isso, para comentar tudo isso. O governo reiterou, inclusive, reafirmou, o governo ratificou tudo isso depois que assumiu. Nesses 30 dias, em diversas entrevistas, ele está reafirmando o que prometeu na campanha. Ainda não fez, mas está reafirmando que irá fazer. E o Bolsonaro, ele de fato tem essa intenção e provavelmente irá fazer, porque todas essas promessas atendem aos interesses do capital. É preciso deixar muito claro para a população que quem governa esse país há muito tempo é o grande capital. São os grandes grupos econômicos. O Bolsonaro é apenas mais um gerente que vai atender a essa demanda do capital. E o tempo vai provar isso. A questão é de tempo. O tempo vai provar isso que a gente está dizendo. Porque assim, Bosco, quando a gente começa a falar, e aí eu vou argumentar todos esses pontos que o governo tem defendido. Quando a gente começa a contrapor o que o governo defende, aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro começam a dizer que nós estamos torcendo contra. Exato, eu escutei muito isso, o torcer contra. Mas aí, só entender, o torcer contra, diante do que está aí e do que ele prometeu, é torcer contra ou é torcer a favor do povo? Pois, primeiro que essa expressão de torcer contra, eu discordo, porque assim, não é futebol. Nós não somos aqui torcidas políticas. Eu torço pelo 13, eu torço pelo Fluminense, não torço por time nenhum. Então, assim, eu não vou discutir essa questão de quem eu torço, porque ninguém vai me mudar em relação a essa questão. Agora, política não é questão de torcida. Política a gente precisa analisar, precisa discutir, precisa compreender a partir de um viés histórico. Nós não podemos compreender a política, o que está acontecendo com o Brasil hoje, sem ter esse resgate histórico. E aí eu pediria até licença para os internautas, para a gente também fazer até e aos professores de história também pedir licença, para dar uma mini aula de história a respeito daquilo que Bolsonaro defende. Por exemplo, Bolsonaro defende um Estado mínimo. Bolsonaro, inclusive, agora em Davos, no fórum, ele, em uma entrevista, não perdeu a oportunidade de dizer isso. De dizer que defende um Estado mínimo, inclusive tentando convencer os investidores de virem aplicar seu capital no Brasil com esse argumento de que o Estado vai ser mínimo. Mas aí, para a gente poder compreender o que significa isso, e a população, no geral,
não sabe, não conhece, né, o que significa isso, é preciso saber o que é o Estado. É importante saber quando o Estado foi criado, para que foi criado, para quem foi criado. Porque se você desconhece dessas questões, vai ter dificuldade de compreender a realidade. As outras, é justamente isso. Né? E assim, eu vou tentar ser bem sucinto para chegar nessa questão do Estado máximo e do Estado mínimo, que o Bolsonaro está colocando, defender um Estado mínimo. O Estado, ele sucede a burguesia. Ou seja, no processo cronológico, a burguesia surge primeiro do que o Estado moderno. Tá? Eu vou ser mais preciso ainda. Quem criou o Estado foi a burguesia. E por que a burguesia criou o Estado? A burguesia criou o Estado para que o Estado atendesse aos interesses da burguesia. Que no primeiro momento, o interesse da burguesia era promover uma expansão do comércio. Lá na origem, a burguesia surge com o desenvolvimento do comércio, e a burguesia, para se consolidar, precisaria solidificar o Estado, precisaria criar o Estado para que esse Estado pudesse atender aos interesses da própria burguesia, no sentido de ampliar as relações comerciais, a atividade comercial. E daí, como é que o Estado, como é que a burguesia fez isso? Centraliza o poder nas mãos do rei, que passou a representar o Estado, né? E assim o Estado é criado para que pudesse desconstruir aquele modo de produção feudal que comprometia o desenvolvimento do comércio. Bom, isso é apenas uma introdução histórica dessa questão histórica, né, de como o Estado foi criado. Ou seja, o Estado foi criado pela burguesia. Por quê? Pelo poder, né? Pelo para poder, atender aos interesses da burguesia. Isso. Tá? Aí o Bolsonaro chega e diz, eu defendo um Estado mínimo. Por que ele então não defende o fim do Estado? Por que é um Estado mínimo e não o fim dele? Sabe por que ele não propõe o fim do Estado? Porque o Estado, desde a sua origem até hoje, continua atendendo aos interesses da burguesia. Claro, só um detalhe, né? E sempre que essa burguesia entra em crise, e historicamente é assim, quem é que socorre a burguesia? Sempre foi o Estado. Isso. E eu vou, assim, tentar ser sucinto para comentar isso também, Bosco. Essa questão de Estado máximo e Estado mínimo, essas expressões, elas significam o quê? O que é um Estado máximo? É um Estado com poder de intervenção. E o que é um Estado mínimo? É um Estado liberal. Né? Conceitualmente é isso. E aí nós temos que ao longo da história, ora o Estado foi máximo, ou seja, ora o Estado foi intervencionista, ora o Estado ele foi mínimo, ou seja, o Estado foi liberal. E quem sempre decidiu e decide o tamanho do Estado é quem? A burguesia. O Estado sempre teve o tamanho dos interesses da burguesia. Se agora Bolsonaro está defendendo um Estado mínimo, é porque quem está determinando esse tipo de política é quem? É a burguesia. E, no geral, as pessoas desconhecem essa questão histórica. Isso. E aí podemos fazer alguns recortes. Por exemplo, do século XVIII, do século XI até o século XVIII, nós tínhamos um Estado máximo, um Estado com poder de intervenção, um Estado na figura do rei, representado pelo rei, onde o rei tinha a condição de poder. Então, do século XI ao século XVIII, nós tínhamos um Estado máximo, um Estado intervencionista. No século XVIII, com a Revolução Industrial, aí esse Estado máximo já não atendia mais aos interesses da burguesia.
que é que a burguesia faz? Tira o Estado de cena através das revoluções burguesas. Na figura né? do rei, né? Tira o Estado na figura Na do rei. figura do rei, né? De cena, Isso. ou seja, coloca o Estado no segundo plano e passa então a defender uma política de Estado mínimo, uma política liberal, né? Defendida, quem é economista lá pelo escocês Adam Smith, Isso. né? E essa política liberal, ela se fundamenta, ela se baseia em quê? Né? Se baseia no Estado mínimo, que o Estado não deve intervir na economia, que o Estado deve ser regido pelo mercado, pela livre concorrência, baseado na lei da oferta e também da procura, que o Estado deve apenas garantir isso, né, garantir essa livre concorrência, o direito da propriedade privada. E outra função do Estado hoje, e foi assim no século XVIII, com essa ideia do liberalismo, é exatamente de combater, de controlar as camadas populares. Ou seja, é impedir as manifestações, é de impedir os protestos, é de impedir a luta pelos direitos. O Estado, lá no século XVIII, né, a burguesia defendia isso. Defendia um Estado mínimo com todas essas características. Eu vi um comentário, cara, isso que aconteceu aqui no Brasil, em Brumadinho, se fosse na França, a vala já tinha sido incendiada. Professor Franklin, o senhor, como um dos representantes do Sintab, eu não sei nem qual cargo o senhor está agora, que teve uma eleição agora há pouco tempo, né? Uma das declarações do presidente que ele fez: ou você trabalha ou você tem direitos. Isso no âmbito trabalhista, que o senhor se qualifica a falar sobre isso, isso no âmbito trabalhista é uma atrocidade. Como é que o senhor vê isso com relação a sindicatos, com relação aos trabalhadores? Porque a gente sabe que entre capital e trabalho, o capital sempre vai se sobressair. Como é que o senhor vê essa declaração do presidente? Isso seria uma volta à escravidão no Brasil? Sem dúvida. Eu defendo que direito não se discute. Direito não se tira, direito se amplia. Né? Direito você tem que conquistar mais. Até porque os direitos que nós temos no Brasil, me refiro aos trabalhadores, já são muito pequenos, já são muito poucos. E tirar do trabalhador aquilo que já é mínimo, os direitos que já são mínimos, é escravizar o trabalhador. Né? Mas voltando a essa questão do Estado mínimo, que eu vou chegar, Bosco, o que Bolsonaro quer fazer. Depois nós tivemos, do século XVIII até a primeira metade do século XX, as ideias liberais de Estado mínimo assim, né, sendo o norte da política. Né? A partir da segunda década do século XX, a burguesia começa novamente a defender um Estado máximo, né? Uma política de intervenção estatal. Mas o que levou a burguesia a defender, depois de tanto tempo, de uma ideia de Estado mínimo, agora defender novamente um Estado máximo? E aí é importante esse resgate histórico, porque, olha só, na primeira metade do século XX, até então o Estado era máximo. Aliás, até então o Estado era mínimo. Né, do século no século XVIII. Então o que é que acontece? O Estado, que até então estava em cena, estava no patamar de poder, a partir da primeira década do século XX, da primeira metade do século XX, a burguesia vai começar a defender um Estado máximo. Ora, o Estado dava mínimo, agora por quê? O que foi que aconteceu? A burguesia está defendendo agora um Estado máximo? Na primeira metade do século XX, lembrem que nós tivemos 4 grandes crises do capitalismo. E que crises foram estas? Vamos lá. A primeira grande crise, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Antes de terminar a primeira crise, o capitalismo enfrentou a segunda, que foi a Revolução Russa em 1917. Ou seja, o capitalismo até então reinava absoluto, sem nenhuma concorrência
do século XV até o século XX. 5 séculos de reinado absoluto. Passa a ter uma concorrência a partir do século XX, a partir de 1917. Logo depois nós tivemos uma outra grande crise, que foi a crise de 29, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, etc, etc. E antes de terminar a primeira metade do século XX, nós tivemos ainda uma outra grande crise, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, percebam que o capitalismo enfrentou 4 grandes crises em intervalos muito curtos. Que na teoria são chamadas crises cíclicas. Isso, que Marx do capitalismo. Isso, né? As crises cíclicas do capitalismo. Para quem leu Marx, tá certo que é o seguinte: condena o Marx, mas muita gente condena sem nem ler, né? Então, crises cíclicas são as crises fechadas, para quem está ouvindo e não entende isso. Então, todas essas crises, elas impactaram o capitalismo. E daí, aquilo que você disse, diante da crise, se defende o quê? O Estado. Um Estado máximo. Porque é o Estado quem vai recorrer. Ficou claro, diante dessas crises, que o Estado mínimo, que um Estado liberal, não seria suficiente para resolver os grandes problemas, os graves problemas do capitalismo. Daí, diante das crises, a burguesia, que até então defendia um Estado mínimo, passou ao quê? A defender um Estado máximo. Né? Um Estado com poder de intervenção. Bosco, se diante daquelas crises, aquelas 4 grandes crises, não houvesse tido uma intervenção estatal, o capitalismo teria sucumbido. O capitalismo teria acabado. O capitalismo não conseguiria resistir. O senhor, mas dentro desse prisma do capitalismo, socialismo, o senhor acredita que hoje, em dias de hoje, o socialismo seria uma solução viável, visto que naquela época a gente viu a maior potência socialista, a Rússia, eles tiveram condições de ter as armas mais modernas, navios mais modernos, lançar as estações espaciais, lançar o homem para o espaço, mas não tinham condição de dar alimento à sua população corretamente. O senhor acredita que hoje seria uma opção viável o socialismo nos modos que o mundo está hoje? Idelfonso está dando um Idelfonso, aqui. meu amigo Dedé. Josinaldo Ramos também está nos ouvindo, né? Jornalista, comunicador aí de locais. Então tem gente aqui que está nos ouvindo e mandando um abraço aí. Freire lá da Câmara, né? Meu amigo Idelfonso, ele está nos parabenizando. O Idelfonso é meu amigo Dedé lá de João Pessoa, ele é dono da revista Atual Nordeste e Jornal Altiplano, lá na região ali do Cabo Branco. E Cícero Dantas, ele falou parabéns, amigo Bosco. É muito bom seu programa, forte abraço. Ele disse que é lá do Cinza. E ele parabenizou Franklin também. E gostou muito dessas colocações. Mas com relação a esse questionamento, o senhor acredita que seria viável hoje uma solução socialista, não só para o Brasil, para o mundo? Primeiro dizer que inviável é o capitalismo. Né? O capitalismo é inviável. O capitalismo tem demonstrado o quanto ele é excludente. O capitalismo foi capaz de não destruir apenas um país, como muitos criticam, por exemplo, quando querem fazer o debate com relação a essa questão do capitalismo versus o socialismo, de colocar a situação da Venezuela, de colocar a situação de Cuba, muitas vezes sem fazer uma análise mais ampla, mais profunda, de que o problema desses países, ou o maior problema desses países, nunca foi os problemas internos, foram muito mais os problemas externos. Né? Mas aí eu posso dizer, afirmar e comprovar isso, que o capitalismo destruiu um continente inteiro. O continente africano é um continente destruído pelo capitalismo. São 53 países acabados, sem perspectiva. Países que foram explorados até praticamente deixarem de existir. Então, tomando como referência o continente africano, tomando como referência a América Latina, a maior parte dos países da América Latina, tomando como referência muitos países da África e da Ásia, você vai chegar à conclusão de que o capitalismo é inviável. O socialismo teve problemas? Teve problemas. Mas por que teve problemas? Não é viável?
porque não deu certo de uma certa maneira, em alguns países não é viável, os primeiros 5 anos após a Revolução Russa era um socialismo que todos queriam, que todos imaginavam. Aqueles que defendem as ideias socialistas, aqueles 5 primeiros anos foram 5 primeiros anos de referência. Depois, o socialismo entrou em caminhos que levaram a uma crise tão profunda a ponto de praticamente deixar de existir. Agora, quando a gente fala em ideia de socialismo no Brasil, as pessoas imaginam que nós temos que importar o modelo soviético, o modelo cubano, o modelo... Algumas pessoas acham que a Venezuela é socialista. Olha onde a gente chegou. Olha o nível de despolitização que nós estamos, né? A maioria... Mas isso aí também, o povo não tem culpa, Bolso. Não tem. O povo não tem culpa. Porque, assim, é isso que a grande mídia coloca todos os dias. E essa é a fonte de informação da maioria do povo brasileiro. Então, inclusive, uma declaração do presidente, inclusive no dia da posse, chega a ser assim, uma coisa surreal. Aberração, que ele vai colocar fim no socialismo brasileiro. Como se o Brasil, algum dia, em algum tempo, tivesse sido socialista. E eu até disse aqui, no início, disso aí, que a tentativa de implementar o socialismo no Brasil não ocorreu por trabalhadores, não ocorreu por operários, não ocorreu por gente do campo, ocorreu por tenentes, por militares em 30. Aí eu digo, vai estudar. Né? A intentona de 30, né, a tentativa de ir partir de onde? Dos quartéis. E pouca gente sabe disso. Que implementar o socialismo, não era implementar o socialismo e, consequentemente, o comunismo. Essa era a intenção. Mas pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que quem tentou implementar o socialismo aqui no Brasil foram os militares. E hoje, o socialismo para os militares, devido ao regime e à ditadura militar, é o satanás. E aí é uma compreensão histórica tremenda da nossa população. É porque tem muitos parâmetros que era preciso que a população tivesse acesso ao conhecimento para poder fazer as análises. Por exemplo, Bolsonaro, durante o período de campanha, e foi um dos suas bandeiras principais, carro-chefe de campanha, foi a defesa do combate ao crime, né? A violência, a insegurança. E aí a gente resgata um pouquinho como é que o crime organizado cresceu no Brasil, quando ele cresceu no Brasil. Porque se você fizer um resgate histórico, você vai perceber que até a década de 70, os morros do Rio de Janeiro, as favelas do Rio, não tinham tráfico. Aliás, as favelas eram pequenas, né? E não tinha crime organizado, não tinha tráfico de drogas. A partir da década de 70, o tráfico de drogas começou a chegar, a subir os morros, a ter comandos. E a década de 70, Bosco, quem estava no poder eram os militares. E por que os militares, naquele período, não combateu o tráfico de drogas? Porque se tivesse combatido naquele período, não teríamos hoje a realidade que nós temos. Criminosos que tem hoje. Nós não teríamos cada morro do Rio de Janeiro com 2 ou 3 facções disputando. Mas por que os militares não combateram o tráfico organizado? Porque foi colocado a população, com o apoio da mídia, e a TV Plim Plim surge exatamente naquele período, né, do regime, para apoiar o regime, e assim o fez, né, e dizia o seguinte: o grande risco que nós temos no Brasil é o comunismo. Nós temos que matar os papafigos.
para não comer nossas crianças. Né? E eram os comunistas, eram aqueles que defendiam uma sociedade com mais igualdade, uma sociedade menos injusta, com mais justiça social. Então, eram essas as pessoas que deveriam ser combatidas, né? As pessoas que pensassem o comunismo, que pensassem o socialismo. E aí deixaram o caminho aberto, deixaram os morros abertos para que o tráfico pudesse subir e crescesse, e hoje está em estado de metástase. Então, agora, olha o contrassenso. Agora, o governo, no caso do Temer, aprova uma intervenção militar no Rio de Janeiro para combater o tráfico. Agora? Né? E por que não fez quando estava lá na origem, lá no início? Mas aí, agora Bolsonaro chega com esse discurso e aí aproveita-se de um momento de fragilidade. Assim aconteceu com os regimes totalitários, né, no mundo, na Itália, na Alemanha. Mussolini não chegou na Itália, não foi quando a Itália estava em ascensão, não foi quando a Itália estava vivendo uma áurea de crescimento. Só um fato histórico que está aqui. Hoje, exatamente em 1933, 30 de janeiro de 33, é nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg, o Adolf Hitler. E Bosco, também um fato importante, se você puxou para a história, hoje, em 1948, foi assassinado Mahatma Gandhi. Ele morreu no dia 30 de janeiro de 1948. Ele foi assassinado pelo extremista hindu Nathuram Godse, parece o nome dele. Aí, essa coisa do extremismo é interessante. E aí, até que ponto o aspecto da religiosidade, nessa coisa do extremismo, né? E aí a estratégia usada por Hitler também, no aspecto religioso, também foi usado aqui no Brasil e colou. Né? Até que ponto? E aí, claro, as gerações futuras é que vão pagar por isso, historicamente. O processo histórico das gerações futuras, porque inclusive querem modificar inclusive os livros. Eu, como professor, você também como professor, ora, o que legado vai ficar para a geração futura se não conhecer esses fatos históricos que o governo atual quer negar? Como é que vai se poder fazer isso? Né? Como é que essa juventude, a criança, o jovem, vai poder analisar se está negando a ele a história, se estão negando a ele o acesso aos acontecimentos históricos que, quer queira lá do A ou B ou C, mas que foram fatos e que trouxeram danos terríveis para a sociedade. Bosco, antes de estar continuando, Petrúcio Rodrigues, meu amigo Petrúcio, ele está dizendo bom dia, amigos, ali na oficina Nova Geração. José Ribamar Cabral, ele está assistindo, bom dia, amigos. Bruno e Bosco, está assistindo com Márcio Melo, né, o vereador Márcio Melo, nota 10 do programa. Abençoado a todos. O que é que essa geração futura pode esperar nesse aspecto aí, né? Já que o que a Europa negou, nós estamos aplaudindo, ovacionando agora. O mundo negou e nós estamos ovacionando. Bosco, não há perspectiva para um país sem uma base de formação. Né? Uma formação escolar, uma formação acadêmica. E como a gente está falando do governo de Bolsonaro, se comentou muito durante o período de campanha de que ele iria defender a criação de escolas militares, porque as escolas militares, né, a educação é diferenciada, etc, etc. A escola pública não precisa ser militarizada para funcionar, para ser eficiente, para ser boas formadoras, né? Não de trabalhadores, mas de ser humano, de cidadãos. O papel da escola é formar cidadão. Depois, aí nós podemos falar sobre qualificação, sobre formação, etc, etc.
Mas o que a escola pública precisa não é ser militarizada. O que a escola pública precisa não é que os alunos voltem ao passado e ficar na fila, cantar o hino nacional, prestar continência à bandeira antes de entrar em sala de aula. Porque eu posso provar, e todos conhecem essa realidade do que eu vou dizer, de que temos escolas públicas que funcionam de maneira eficiente, com nível de excelência, sem precisar disso. Os IFs. É verdade. Os IFs são escolas públicas. Inclusive, as provas do Enem, as maiores notas obtidas são dos alunos do IF. Dos IFs. Mas o que é que tem de diferente lá no IF? Os investimentos. O que as escolas precisam é de investimento. Se investir, o resultado acontece. O resultado é garantido. Mas o que é que o governo tem dito? O que é que o governo tem defendido? Não. A ideia do investimento está sendo substituída pela ideia de se privatizar. O governo tem defendido que vai privatizar, que vai ampliar os processos de privatização no Brasil, que começou no governo de Fernando Collor. Esse processo de privatização, que é uma política neoliberal, que surge na década de 70, né, inicialmente lá no Chile, né, no governo... Os Estados Unidos utilizou o Chile como laboratório de experiência econômica. Né, e o regime de Pinochet, né? Isso. Com o economista Milton Friedman. Então, o Chile, depois que serviu de laboratório de experiência, as ideias liberais, o novo liberalismo, que nós chamamos de neoliberalismo, se estendeu para a Inglaterra, para os Estados Unidos, no final da década de 70 e início da década de 80, e chegou ao Brasil na década de 90 no governo de Fernando Collor. Né? E aí o governo de Fernando Henrique ampliou o processo de privatização. O governo de Lula e Dilma, de certo modo, continuou, mas numa intensidade menor. Com o Estado comandando, né? Na verdade, com o Estado comandando. O que Fernando Collor, e aí, né, o aspecto que nós acompanhamos isso de perto, né, Fernando Collor tinha a intenção de implementar um projeto que Fernando Henrique colocou em prática, só que não contava com o... E na época, inclusive, a referência era quem? Era o México. Inclusive, se você for para 1994, você vai ver lá, tá nos livros de história, tá nos livros de geografia, a chamada bancarrota mexicana, que era justamente a referência do neoliberalismo, era o México. E como o México entrou em crise, o projeto que vinha para a América Latina, inclusive o Brasil era peça fundamental nisso, estava em risco quando o México entrou em crise. Mas, o que é que ocorreu? Collor saiu do poder, entrou Itamar Franco, não é isso? Itamar Franco chamou Fernando Henrique, criou-se o real, uma maquiagem muito bonita que deu certo, elegeu Fernando Henrique e o Brasil foi praticamente vendido naquele período. Doado, né? Mas é importante, como a gente... pelos preços, por exemplo, um bom exemplo foi o preço da venda da Vale, né? 3,3 bilhões de uma empresa que valia 100 bilhões na época. Foi dado não, foi dado praticamente. Para aqueles que estão nos acompanhando, né, tem aqueles que já sabem de histórico, de conceito, o que é privatização, mas para aqueles que ainda não compreendem bem o que significa isso, vou tentar ser sucinto para a gente poder continuar tratando sobre isso. O que significa uma privatização? Privatizar significa desestatizar. Significa deixar de ser estatal. Significa deixar de ser público. E passar a ser privado. Passar a ser particular.
a ter dono. E aí a questão é, Bolsonaro tem defendido isso. Uma política de privatização. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, para os grandes grupos econômicos, nesse momento, a política de privatização é maximizar o lucro deles. Para o povão, para a grande massa, a privatização significa perdas de direitos. É mais exclusão social. E sabe por quê, Bosco? Uma das consequências da privatização, né, da venda de um estatal, é que a estatal, a empresa, seja ela produtiva ou de prestação de serviço, ela passa, a população passa a deixar de ter o serviço, porque antes ela era estatal e agora ela é pública. Então a população passa a deixar de receber, entre aspas, um serviço gratuito, mas vai continuar, olha a gravidade da situação, pagando o imposto. Professor Bosco, nosso amigo aqui, Walter Gomes, entrou, mas aqui tem uma observação aqui, podemos dizer uma observação de Alisson Barbosa, ele está nos assistindo, todo dia está conosco praticamente. Ele botou assim, ó, eu acho que é uma pergunta para o senhor e até um comentário. Com a devida vênia a todos, mas o governo apresentou sua proposta de governo na eleição e a maioria aceitou. Tanto é que hoje é nosso presidente. Escola sem partido, militarização das escolas, já acredito que é muito cedo para avaliar o governo Bolsonaro, apenas 30 dias. E o novo Congresso ainda nem assumiu. Respeito à discrepância e abraço a todos. O que é que o senhor acredita que essa visão de Alisson seria a visão de boa parte dos brasileiros? Será que esse Alisson Barbosa aí é meu irmão? Eu tenho um irmão chamado Alisson Barbosa, eu não sei se é ele. Eu não estou aqui acompanhando. Esse aqui eu acredito que ele trabalha ali no Residencial Aquários. Então não é não. Então, o Alisson, um abraço para você, querido. Bom poder você estar aqui conosco, né, acompanhando o programa. Mas olha só, o que a gente está colocando aqui não é dizendo que a eleição do Bolsonaro tenha sido ilegítima, que o povo não tenha escolhido, né, que o povo não tenha decidido. Não é isso. Né? Agora, Bolsonaro está no poder legitimamente, né, ilegalmente. Diferente do que aconteceu na minha interpretação com relação ao governo de Temer. Temer, né, ali foi um golpe. A gente não pode dizer que Bolsonaro está no poder por meio de um golpe. Foi eleição, a eleição decidiu. O que eu estou colocando aqui, isso aqui, a ideia que Bolsonaro defende, e que eu penso que a população não compreendeu isso ainda, que é o problema. Por exemplo, e Bolsonaro, é importante registrar isso, ele foi muito honesto durante o período de campanha, porque se ele fizer o que ele está dizendo, ele avisou antes. Ele disse que ia fazer. Né? Diferente da maioria dos políticos brasileiros, né? Das campanhas em que os candidatos eles escondem para depois fazer. Porque aquilo seria uma proposta impopular. Né? Uma proposta que vai de encontro aos interesses do povo. No caso de Bolsonaro, ele disse, olha, eu vou privatizar. E tu sabe o que significa isso, filho? Isso significa... Eu vou tentar ilustrar aqui para você compreender bem a gravidade do problema. O trauma é uma instituição pública. Hospital de trauma. O hospital de trauma. Você sofre um acidente, você vai lá no hospital de trauma e você vai fazer, se for preciso, uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, se for preciso, enfim. Você vai fazer. Por quê? E não é de graça não, porque você pagou essa cirurgia por meio dos impostos, que você paga, como todos nós pagamos. Então você vai lá e faz a cirurgia. Se privatizassem o trauma, se você chegasse lá com a cabeça rachada de um acidente, quando você chegasse na recepção, a recepcionista ia dizer, passe primeiro no caixa.
É isso a privatização. Sabe o que significa a privatização, Alisson? Significa o seguinte, tu vender a casa que tu mora e pagar aluguel para ficar morando nela. A privatização é isso. Aí você diz, não, mas eu sou a favor da privatização, os serviços públicos não funcionam bem. Mas a questão é, mas o que tem sido feito, quais os investimentos que têm sido apresentados, têm sido colocados, para que a instituição pública funcione bem? A moral da história, Alice, é o seguinte, enquanto é público, é do povo. Enquanto é público, você pode ter acesso. E poderia melhorar se tivesse mais investimentos. Eu vou dizer para você porque não tem investimentos. E Bolsonaro não fala nisso. A moral da história com relação à privatização é que você vai ter que pagar por um serviço que antes era seu, era gratuito entre aspas mais uma vez, e agora você vai ter que pagar por ele. E a pergunta é, a maioria do povo brasileiro que ganha salário mínimo vai poder ter acesso aos serviços que deixarem de serem públicos? Franklin, inclusive a declaração de ontem do ministro da Educação sobre a educação, quem vai ter acesso à universidade é a questão da elite. A elite é quem vai ir para a universidade. Quem não for da elite tem que ser técnico e olhe lá. Em outras linhas, a declaração colocando isso, ou seja, quem tem que estudar é quem é rico. Pobre não tem que estudar. Essa declaração ontem está aí nas redes sociais, colocada nos jornais, etc. Que o ministro da Educação, de certa forma, é o aspecto da exclusão da sociedade. E aí a crítica que se faz ao Enem, ministro esse que veio de cidadãos, né, que, ou seja, nem a língua portuguesa, o camarada, né, o excelentíssimo ministro, para não dizer que eu estou desrespeitando, sabe fazer isso direito. Ministro da Educação. Diga-se de passagem. E aí fica fora a próprio questionamento do ensino nas escolas da teoria da evolução. E aí vai por outros, o ensino à distância. E aí é extremamente complicado tudo isso. O que isso há de impactar na educação, essas mudanças, essas propostas todas que está aí. Bosco, resumindo o que tu colocas, o trabalhador, o pobre, ele tem que ser mão de obra. E o rico, mente de obra, né? É mais ou menos isso. Eu penso e tu trabalha, e tu executa, e tu me gera o lucro que eu preciso. É mais ou menos assim. E, de certo modo, já é assim, essa questão do acesso à universidade. Se você perceber, minimizou com a questão das cotas, mas, no geral, o que é que acontece? O aluno, os filhos dos bem-nascidos, né? Bem-nascidos, isso aí é bem-nascidos. Os filhos, aqueles que nascem em berço de ouro, eles estudam na escola privada até a universidade. Até terminar o ensino médio. Na universidade é pública. Porque a instituição privada permitiu a ele uma educação com mais qualidade. Não é porque na educação pública não tenha profissionais qualificados para poder prestar esse serviço de qualidade. Não. É porque as escolas públicas, elas estrategicamente, elas são sucateadas para que o capital possa continuar lucrando na rede privada. Então, quando o aluno sai do ensino médio, o aluno da rede privada, ele vai para a escola pública, porque a universidade pública é melhor. Né? A escola pública é uma escola de referência. Então, no geral, já acontece isso. O pobre já é excluído. Estão querendo excluir ainda mais. Né? E a gente tem que entender isso, tem que compreender isso. E voltando a essa questão da privatização, Bosco, o que é que eles fazem estrategicamente? Né? O que é que o governo ou os governos que querem privatizar, qual a estratégia utilizadas por eles? Primeiro começa com a insatisfação da população porque o serviço não funciona. O serviço público
não presta um bom atendimento. E aí, a ideia é que esse serviço fique cada vez pior, se precarize cada vez mais por falta de investimentos. O poder público, o governo, que poderia resolver esse problema, que poderia investir no serviço público, que poderia investir na saúde, que poderia investir na educação, deixa que esses serviços precarizem, deixa que esses serviços não funcionem bem, porque aí a população vai fazer a analogia. Olha, a educação privada funciona e a educação pública não. Mas qual é a questão? A questão aí é deixar chegar a essa situação para ter o argumento de privatizar. Né? Mas lembrando, o acesso depois vai ser apenas para quem tem condições financeiras de pagar. Nós estamos aqui exatamente às 9 horas e 30 minutos. Professor Franklin, mestre, doutor, não é isso, Franklin? Doutor Franklin, professor doutor Franklin, dando justamente uma aula de história, de geografia, de economia, para que você, por acaso, não entenda. E aqui é bem claro entender isso. A gente está aqui fazendo essa avaliação, essa compreensão, porque é o papel social que tem o meio de comunicação. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos para as considerações finais de Franklin, né, já que ele tem um compromisso aí, mas a gente vai voltar em breve. Esse tema do governo e as medidas dele vai voltar aqui sempre que for necessário, tá certo? Quer fazer suas considerações finais agora, Franklin? Eu agradeço o espaço, Bosco. Queria ter mais tempo para a gente poder, infelizmente eu tenho outro compromisso agora, falar sobre outras questões importantes do governo Bolsonaro, né, das propostas do governo Bolsonaro para nós, para o povo brasileiro. Mas como o Alisson disse, vamos esperar dar mais dias, né? Vamos chegar aos 100 dias. A gente chegando aos 100 dias, o senhor volta ou até antes. Eu tenho plena convicção, discutindo. Tenho plena clareza de que se Bolsonaro fizer o que tem dito, né, o que prometeu, nós estamos numa situação muito difícil. Nós viveremos num país muito pior. E assim, só para esclarecer, o governo diz que quer resolver o problema da corrupção. É um dos problemas que mais inquieta o povo brasileiro, que mais incomoda o povo brasileiro, é a questão da corrupção. Mas Bolsonaro, em nenhum momento, disse que tipo de corrupção ele quer combater. E para o povo brasileiro, as maiores corrupções que existem no Brasil é a corrupção do PT, é a corrupção de Lula, é a corrupção do Joesley Batista, é a corrupção do Eike, é a corrupção do Eduardo Cunha, do Temer, é a corrupção da JBS, é a corrupção da Odebrecht, é a corrupção do Triplex, é a corrupção do Rocha Loures, que foi pego com uma mala na rua com 500 mil, é a corrupção do Gedel Vieira Lima, pego com um apartamento cheio de malas com 51 milhões. Para a maioria do povo brasileiro, Bosco, as maiores corrupções do Brasil são essas. E essas corrupções aí são minúsculas, são ínfimas, não são nada diante do maior esquema de corrupção que existe no Brasil e o que o povo não sabe quem é e desconhece. A maior corrupção que existe no Brasil, e Bolsonaro não vai falar sobre isso, eu tenho convicção, clareza disso, porque Bolsonaro é apenas um gerente do capital. A maior corrupção que existe no Brasil, e depois eu vou voltar aqui para a gente comentar sobre isso, Bosco, é a dívida pública. Se chama dívida pública brasileira. Pergunta, faz uma pesquisa informal. Quantas pessoas sabem o que é dívida pública? Se a maioria das pessoas, a maioria do povo brasileiro não sabe o que é dívida pública, e a dívida pública é o maior esquema de corrupção do Brasil, então, Bosco, a gente está numa situação de um grande desafio. E que desafio é esse? É fazer com que as pessoas saibam o que é isso. É as pessoas entenderem onde elas estão sendo roubadas. A dívida pública é um roubo, é um assalto ao povo brasileiro. Eu vou concluir com
números, vou transformar o discurso em números. Toda essa corrupção que a população acha ser a maior, que passa na televisão todos os dias, essa que eu citei, ela supõe-se, aliás, supõe-se não, estima-se que seja de 100 bilhões. Somando a Petrobras, somando a BNDES, corrupção de Lula, do BNDES, do que você. Da privataria Tucano, do mensalão. Das estradas que foram vendidas e não foram feitas. Somando tudo isso, a estimativa é de que foi desviado, foi tirado do povo, dos cofres públicos, cerca de 100 bilhões. Aí o povo vai dizer, tá vendo aí? É muito dinheiro. Isso é dinheiro demais. Vamos fazer a referência? Vamos ter como referência para a gente saber se isso é muito dinheiro mesmo? Nós pagamos de juros, amortizações e negociações da dívida pública. Sabe o que é a dívida pública? Não sabe não? Em outro momento a gente vai comentar sobre isso. Mas nós pagamos anualmente, o povo brasileiro, através dos impostos, de juros, amortizações e negociações da dívida. 1 trilhão! 1 trilhão, ou seja, toda essa corrupção que passa na televisão todos os dias, na grande mídia, representa apenas 10% do maior esquema de corrupção que existe no Brasil, que se chama dívida pública. O problema da dívida pública não é um problema de gestão. O problema da dívida pública é um problema de corrupção. Enquanto a gente não combater isso, nós não vamos resolver absolutamente nada no Brasil. Porque nós destinamos para o pagamento dessa dívida 45% da nossa receita, do nosso orçamento. Ora, se de tudo aquilo que o país arrecada, quase 50% é para pagar uma dívida que a gente nem sabe se deve, aí a gente começa a entender por que a educação não funciona, por que a saúde não funciona, por que a segurança não funciona, porque as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, porque as pessoas não conseguem marcar um exame, nem muito menos receber o resultado, né, não consegue marcar uma consulta, nem receber o resultado de um exame, né, porque as pessoas... Enfim, porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque o dinheiro que a gente tem paga essa dívida pública e não sobra praticamente nada para mais nada. E o governo Bolsonaro vai continuar pagando essa dívida religiosamente. E a prova disso é que ele quer aprovar a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência é para economizar dinheiro para o pagamento da dívida pública. Mas o tempo é pouco para a gente discutir. E a gente tá falando aqui, Bosco, enquanto a gente fala para quantos que tem acesso aí a essa rede agora, a televisão atende milhões ao mesmo tempo. Todos os dias são milhões que estão em frente à telinha de uma televisão, da TV Plim Plim, recebendo desinformação. Nisso aí que você está dizendo, por exemplo, o Alisson, o questionamento de agora, né? Esse montante que é a dívida pública, ele fala dinheiro do BNDES desviado pelo PT e tal, tudo, ó, claro. E se o dinheiro do BNDES, se toda a dívida do BNDES, Petrobras e tal, tudo isso é em torno de 10%, o dinheiro do BNDES desviado chega a 1%. E aí, claro, se você pegar o dinheiro desviado da Transamazônica, desde o regime militar até agora, desde o regime militar, foi eles quem tentaram criar isso. O dinheiro da rodovia Transamazônica, desde o período militar que a gente estuda. Onde é que está todo esse dinheiro? Lembra-se, nós passamos 20 anos com o governo militar. Nós passamos um bocado de ano com Collor, Itamar, Fernando Henrique, para chegar ao governo do PT. Onde é que está esse dinheiro que até hoje está aí? E aí é um detalhe que tem que se lembrar disso, porque a crítica que se faz é só esse desvio, e aí a dívida pública é muito maior do que qualquer dívida. E agora, o conhecimento, dívida pública, o que é isso? Quem criou essa dívida? Mas deixar claro também que nós temos que
que defender o combate a todo tipo de corrupção. Exato. Né? Não é defender que não, porque o governo passado ou os governos passados. Não, se erraram tem que ser punido mesmo. Porque o laranja do Flávio não vai ser punido. O laranja do Flávio. Se cometeu o crime, tem que ser julgado, tem que ser investigado, tem que ser julgado, tem que ser punido. Qualquer tipo de crime. Agora, é macho? Eu quero ver fazer, eu não vou dizer nem suspender a dívida pública, é fazer uma auditoria. Um governo de verdade, um governo que quer resolver os problemas do povo, ao assumir, a primeira coisa que ele teria que fazer era, e a matéria é constitucional, era determinar que fosse feito uma auditoria da dívida pública. Mas será que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabe o que é a auditoria da dívida? Então essas questões, elas precisam... Esse é o nosso desafio. Sabe não. É chegar no povo. Nós precisamos sair da sala climatizada, do ar-condicionado, do conforto, e ir para as periferias conversar com o povo. Porque se tivéssemos feito isso há muito tempo, nós não teríamos hoje Bolsonaro como presidente. Aliás, não teríamos tantos outros presidentes que já passaram e que nos saquearam também. Exato. Então, fica o meu abraço a todos aqueles que estavam até agora nos emprestando o seu tempo, né, para fazermos essa conversa boa sobre política, né? E a conversa é tão boa assim que a vontade é passar o dia inteiro, né? Mas aí, olha só, o objetivo é justamente esse. São 9 horas e 42 minutos. A gente agradece aqui ao professor Dr. Franklin, né, que veio aqui fazer essa participação importante, e que em outros momentos nós voltaremos com outras figuras que pouca gente conhece, que tem um conhecimento enorme e que vai contribuir com a formação da população e com informação, digamos assim, informação de qualidade, para que você passe da questão, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é assim ou assado. Informação que o meio de comunicação não tem. E que aqui em Campina Grande nós temos uma quantidade enorme de pessoas que têm capacidade, competência para fazer isso e esclarecer a população. Tá certo? Não é isso, Bruno Herbert? Então a gente vai agradecer a participação de Franklin e vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta.
Bom dia, Corvorina. Programa. Tivemos aqui, quem estava nos acompanhando, tivemos a presença aqui de Franklin. Meu amigo Alisson falou também aqui com relação à caixa preta do BNDES, né? Franklin comentou sobre isso aqui. Valmir Araújo, meu amigo Valmir Araújo está nos assistindo. Cleide também. Josenilda. Josi Cleide e Edgar Fernandes. Edgar entrou agora, a gente estava com entrevista agora há pouco com o... Eu sou o doutor Franklin. Professor doutor Franklin, era mais conhecido lá no Sintab. Eu não me lembro, ele também não falou, eu me esqueci de perguntar o cargo de direção, mas ele faz parte da diretoria do Sintab aqui, vou dizer de Campina Grande, não Sintab, que responde hoje por 18 cidades daqui de Campina Grande e região. Mas, continuando o nosso programa, Bosco. Continuando o nosso programa, estava um pouquinho baixo o som, me perdoe aí, mas continuando o nosso programa, agora vamos a coluna do professor doutor Franklin, não é isso? Não, professor doutor Geraldo Medeiros Júnior, não é isso? Ele estreia hoje a coluna dele aqui conosco, ele vai falar dos primeiros 30 dias do governo Bolsonaro. Vamos ouvir. Modelos de reforma da Previdência na mesa. Uma primeira é o atual modelo de reforma. Jonaf. Oi. Infelizmente não está entrando aqui a entrevista do professor. Bosco, tem alguma destaque aí pra gente estar verificando Antes aqui? Antes da destaque, dá um abraço aqui para Jonafre Fernandes, lá em Juazeirinho, que está nos assistindo. Um abraço aí, Jonafre. Não só a você, mas a todo o povo de Juazeirinho. Forte abraço aos conterrâneos, minha terrinha. Aqui, preço de combustíveis do Procon, na Paraíba, aponta variação em Cabedelo, Ibaê e Santa Rita, ou seja, os combustíveis na Paraíba, mais uma vez, dando problema, dando trabalho ao Procon. Aqui em Campina Grande, ainda continua 4,15 a cartelização dos preços dos combustíveis, 4,15, no Cariri é 9,75, 9,99, 9,97 e Campina Grande 4,15. De Cariri, diga aqui, Solidário Juazeirinho, que não é muito longe. Mas Campina Grande continua a 4,15. É incrível isso. Mas vamos à notícia. A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, realizou nesta semana uma pesquisa de preços de combustíveis em 3 cidades circunvizinhas da capital paraibana, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. O levantamento verificou os preços da gasolina comum aditivada, álcool, diesel comum, diesel S10 e GNV. Foram pesquisados 8 postos na cidade portuária. Em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, até porque é quando a campanha tem maior visibilidade, quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje ainda com toda a informação desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Mas a gente conseguiu que a gente está tentando hoje. O comum teve preço de R$ 3,35 até R$ 3,51, variação de 4,5. O GNV em Santa Rita está custando R$ 3,27 até R$ 3,72. Esses valores são para pagamento em dinheiro. E aí é aquela velha, dinheiro e cartão. É para ser cobrado o mesmo valor que é cobrado em dinheiro. Mas continua isso não ocorrendo aqui. Por mais que o Procon diz, olha, o pagamento em dinheiro e cartão é a mesma valor, a mesma coisa. Mas isso na prática não ocorre. E aí,
mais uma vez, principalmente combustíveis, que é algo que nós precisamos e muito, né, de uma fiscalização maior, senão a cartelização que ocorre de preços, não só com relação ao combustível, contudo, né, termina prejudicando quem? O trabalhador que já ganha pouco, o assalariado que tem seu carro, sua moto, e aí a gasolina a R$4 ainda está muito alto, quando você sabe que os preços, inclusive lá na saída onde é fabricado o petróleo, onde não é petróleo, esse preço caiu. E na bomba, o que caiu ainda não foi suficiente para dizer que nós temos uma gasolina de preço mais baixo. Infelizmente, é o velho cartel. É o velho cartel que vai aí. Mas vamos à análise aí do nosso amigo Geraldo Júnior, o mestre em economia. Papo de Economia com Geraldo Júnior. Completando os 30 dias do governo Bolsonaro, os sinais de fumaça mostram que ainda não existe uma proposta de reforma da Previdência fechada dentro das hostes governamentais. Esta reforma tem sido vendida como a salvadora da pátria e realizadora de todos os milagres que a economia precisa. Existem basicamente 3 modelos de reforma da Previdência na mesa. Uma primeira é o atual modelo de repartição, no qual contribuem empregados, empregadores e governo. Nesse modelo, desejam discutir os tributos vinculados à composição dos benefícios, à composição das contribuições, os limites de aposentadoria e o tempo mínimo. Uma segunda proposta, que é o sonho de consumo do sistema financeiro e do ministro da Economia Paulo Guedes, é o regime de capitalização, que funciona como sistema de contas individuais em que o cidadão define quanto ele deseja economizar e quanto ele deseja receber e a que tempo de contribuição. A terceira proposta seria um modelo híbrido entre o regime de contribuição e o de capitalização. Logicamente que o modelo de capitalização, tudo precisa estar interligado nas opções e escolhas, porque os saques vão sendo realizados daquilo que o indivíduo conseguiu poupar ao longo da vida de trabalho. Mas se ocorrer uma elevação no tempo de vida do contribuinte, daquilo que imaginou, ele pode se ver numa situação em que não tenha a quem recorrer, devido à própria funcionalidade da capitalização ser individual e o dinheiro acabar. Assim, eu diria que esse, sem dúvida, é um dos grandes impasses que deveremos ter nesse debate, que está apenas no início. O fato é que a Associação dos Auditores da Receita Federal afirmam que não existe déficit da Previdência e que o governo não vem seguindo o que determina a legislação, alocando na conta a sua parcela arrecadada no PIS, CONFINS, loterias, entre outros. O fato é que o Brasil precisa realmente crescer ao patamar acima de 3% do produto interno bruto nos próximos anos, como forma de gerar emprego, ampliar mercado, melhorar a arrecadação, ampliar investimentos públicos e privados. Sem essa equação posta na mesa, ficará difícil encontrar uma estabilidade no déficit público e no próprio déficit da Previdência, que deverá chegar brevemente à casa dos 500 bilhões de reais. Você ouviu Papo de Economia com Geraldo Júnior. Na próxima segunda-feira tem mais. Vocês tiveram o prazer de ouvir aí, que a partir de hoje ele vai fazer todas as terças-feiras, né? Isso, todas as quartas-feiras. Terça ou quarta a gente vai estipular o dia, mas ele vai toda semana. Vai estar aqui o comentário de professor Geraldo Medeiros, onde ele vai destonar um tema da economia. Mas antes de estar continuando, Bosco, aí você tem outro destaque. Gostaria de estar mandando alô, já mandei para Josicleide, meu amigo Edgar, Fanásia Ribeiro, acho que ela mora lá em Brejinho, e Geovaldo Carvalho, que é grande jornalista e hoje é um dos chefes lá do Codecom aqui de Campina Grande, na coordenação de comunicação de Campina Grande. Muito obrigado pela audiência a todos, Bosco. O legal é que saber que vários jornalistas estão nos acompanhando, né? Isso é importante. Obrigado a todos os jornalistas que nos acompanham, que estão vendo, valorizando, parabenizando o nosso trabalho, né? Que estamos fazendo o melhor que a gente pode, sempre trazendo pessoas com a qualificação para dar opinião, para falar sobre os temas aqui, que tem uma condição científica e de conhecimento só muito boa para levar informação de qualidade para a população. Que é isso que nos interessa, fazer da Rádio Borborema e do Bom Dia Borborema uma referência na comunicação
não só na cidade, mas no estado, bem como no Brasil. E quem sabe, quiçá no mundo. Já que a internet hoje é o mundo que nos assiste e que nos acompanha. Né? Então, olha, Bolsa, do programa, já que a gente está aqui 9h56, mas antes de estar finalizando, eu gostaria de estar botando uma matéria aqui, que inclusive foi um dos nossos destaques, onde a Vale do Rio Doce omitiu que o desastre poderia acontecer em 2017. Eu vou botar aqui a matéria na nossa parceria com a agência do rádio. Na sequência a gente volta para finalizar o programa e se der comentar essa matéria. Caso contrário, amanhã a gente continua com o assunto daquela tragédia lá em Brumadinho. Apresentado ao governo de Minas Gerais em 2017, a empresa não deu detalhes sobre os problemas apontados em parecer anterior. A Vale teria ocultado informações que apontavam falhas nas estruturas de segurança da barragem que se rompeu na última sexta-feira na cidade mineira de Brumadinho. A informação foi revelada pelo jornal O Tempo de Belo Horizonte. Segundo a publicação, no documento de estudo de impacto ambiental apresentado ao governo de Minas Gerais em 2017, a empresa não deu detalhes sobre os problemas apontados em parecer anterior, de 2015, que buscava a manutenção da mina de Jangada, parte do complexo do Feijão, que se rompeu. Segundo as observações realizadas por uma consultoria contratada pela Vale, os equipamentos que mediam a quantidade de água na barragem, mantendo a estabilidade da estrutura, apresentavam danos. Os drenos que retiravam a água da estrutura também não funcionavam de maneira plena. Apesar dos indícios, a auditoria na época aprovou os documentos homologando as condições da estrutura. O relatório, no entanto, apontava que reparos deveriam ser feitos logo após a identificação. Nos documentos entregues em 2017, não havia menção sobre as condições desses equipamentos. De acordo com a última atualização realizada pelas autoridades mineiras, 84 mortes já foram confirmadas, com a identificação de 42 vítimas. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas. Olha, vocês ouviram aí no final da reportagem, 84 mortes, 42 pessoas identificadas, 276 desaparecidos. Desses 276 desaparecidos, eu não estou sendo pessimista não, mas não vai ter nem 10% sobrevive. Porque como eu disse a vocês no início, na água, eu venho dizendo, água, quando tem água, você consegue nadar e boiar. Mas como é que tu consegue boiar sobre lama? Os animais lá, eu vi uma matéria da Folha, inclusive Napoleão Maracajá, que estava nos assistindo, compartilhou. Bosca, eles estão sacrificando a tiro os animais que estão agonizando. Eu acho que é até uma piedade, mas é uma falta de humanidade, e a gente tá vendo aquilo ali. Aí, até a humanidade você não fazer aquilo. Porque estão os animais agonizando dentro da lama. São inviáveis de retirar eles de lá, porque às vezes estão com pata quebrada, tudo, que foi muita lama. E é uma situação triste. E como a gente vê aqui, até agora só foram presos. Amanhã eu vou botar essa matéria, que também não dá mais tempo. Até agora só foram presos os engenheiros. Não foi preso um diretor. Um diretor não foi responsabilizado sequer. Só engenheiros foram presos. Que tá certo que eles assinaram lá tudo, mas nenhum diretor de empresa sequer foi citado, Bolso. E olha só, só uma outra notícia para encerrar aqui, né? Lama de Brumadinho deve alcançar a bacia do São Francisco em 15 dias, ou seja, em 15 dias as águas do Rio São Francisco vão ser inundadas com esses rejeitos que vão trazer consequências terríveis para a biodiversidade, ou seja, a população marinha, né, dos rios que tem ali, e bem como a população nossa que utiliza a água do Rio São Francisco, podendo inclusive chegar até aqui na nossa cidade. Então é muito problemático, e essa empresa precisa ser punida. A empresa Vale do Rio Doce precisa ser punida no bolso, e muito pesado. E lembrar que nós citamos aqui que o acidente anterior, até hoje, ninguém foi punido, nem as indenizações foram liberadas ainda.
deixar meu abraço e agradecer a todos pela audiência, que em breve, amanhã, estaremos voltando aqui para mais notícias e mais uma conversa boa, se vê até amanhã, quem possa vir por aqui. Um abraço a todos e um bom dia para vocês. Bom dia a todos, até amanhã, se assim Deus permitir.